Primeiramente, um destaque para a reforma tributária. A comissão mista volta a se reunir, mas, por enquanto, é uma operação entre os diferentes lobbies. Por exemplo, o ministro Guedes vai se reunir com a frente de prefeitos, e os prefeitos já disseram que o que eles querem mesmo é manter o ISS, que é a grande fonte de receita nos municípios. Então, a situação é indecifrável ainda, os seus contornos estão começando a se delinear. Uma coisa interessante é que os economistas do establishment estão chegando a duas conclusões: de que a CPMF é uma extorsão e não deveria ser recriada, e de que o próprio projeto de reforma tributária, nesse momento, se trata, na verdade, de uma ópera política diversionista, porque não seria o caso de manter essa discussão nesse momento, antes de decidir sobre se o teto será respeitado ou não dos gastos públicos para o ano que vem, dada a situação de pandemia. Enfim, uma grande confusão. O que é certo é que essa reforma, se vier a se concretizar, será uma punição sobre as receitas das classes médias e virá, sem dúvida, pelo aumento da contribuição sobre bens e serviços. Outro ponto importante é que o ministro do STF, Fachin, consegue manter o Lava Jato, a Operação Lava Jato viva, ainda que ele vá levar essa decisão de proteção à Lava Jato frente à Procuradoria-Geral da República para o plenário do STF. Aí não se sabe o resultado. De qualquer forma, a luta continua entre a PGR, o Ministério da Justiça, STF contra o Lava Jato. Ligado a isso tudo, o assunto Queiroz, primeira-dama. Tudo leva a crer que essa operação, sem dúvida, recém começou, terá desdobramentos, e o que a oposição parlamentar receia é de que essa causa seja levada para a Procuradoria-Geral da União. Embora a primeira-dama não tenha foro especial, mas numa interpretação leniente, poderia-se ter essa interpretação e fazer com que essa questão viesse para a PGR. Relativamente ainda à questão jurídica, é notável a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça teria gerado um relatório sobre 579 pessoas supostamente subversivos ou pessoas que são contra o governo Bolsonaro por N mais uma razões. O que chama a atenção é para a sintosidade da reação do ministro da Justiça ao STF, respondendo, dando aula, inclusive, de como o STF deve se pronunciar e deve se comportar diante de casos como esse, negando a existência do dossiê, confundindo o dossiê com operações de inteligência comum. De qualquer forma, fica a indagação: o que será feito nesse caso? Em relação ao vírus, que já devasta mais de 100 mil pessoas no Brasil, é preciso destacar que, na medida em que não diminuem as mortes e permanecem as taxas de mortalidade, de letalidade, volta à carga uma crítica imensa ao governo. A ponto de hoje à tarde, o ministro Pazuello ter reconhecido que esse sangramento não pode continuar, e ele se pronuncia, inclusive, a favor do distanciamento social. Ora, é evidente que fica claro agora que o governo não tem uma estratégia nacional que seja baseada, por exemplo, em testagem ampla e distanciamento social unificado no país para evitar que a crise continue. Tudo leva a crer que a crise ao redor do coronavírus continue se montando pressões para que o governo tome outras providências, além das debochadas atitudes e decisões
do presidente da República diante do fato. Correlacionado a isso, ao meio ambiente, é bom destacar que o Ministério de Relações Exteriores praticamente sai da questão, desaparelhando a frente ambiental, que era produto do seu trabalho, inclusive, junto à Secretaria do Meio Ambiente, ao Ministério do Meio Ambiente. Com isso, fica claro de que as relações exteriores do Brasil, pelos atuais mandatários, não devem passar pelo crivo do ambientalismo internacional. Ora, isso é uma inverdade, e o fato de que, por exemplo, a maior frente de comércio de supermercados britânicas ter declarado boicote aos produtos brasileiros pelo desmatamento, pela proteção dos indígenas e pelo coronavírus. Essa é uma das primeiras providências tomadas, sendo que a decorrência disso é que, por exemplo, a Colômbia assumiu a posição do Brasil como o segundo país mais biodiversificado no mundo, recolhendo cerca já de 300 bilhões de euros dos fundos europeus para o controle do meio ambiente, um dinheiro que estaria à disposição do Brasil e que foi negado, sendo redirecionado para a Colômbia. Por último, é interessante notar o crescente protagonismo da China como ator político no Brasil. A China passa a ser um ator definido, com contornos definidos, não só em relação ao comércio internacional do Brasil, mas também em relação a investimentos-chave, como são os investimentos na rede elétrica, da qual a State Grid, empresa chinesa, já dispõe de um grande capital investido, como também agora na discussão que se abre e que deve encerrar no ano próximo, sobre a conclusão da usina Angra 3, quando a pressão americana e europeia é muito grande contra a presença dos chineses, sendo que a regulação nacional brasileira ainda é incompleta. De qualquer forma, alude ao fato de que a energia nuclear não pode estar sob a direção privada. Isso quer dizer que as duas questões serão travadas para resolver o problema do capital e da construção, o término da construção de Angra 3. É isso por enquanto.